Você já parou para pensar por que a insegurança aparece justamente quando você mais precisa de clareza? Porque, mesmo sabendo do seu valor, sua mente insiste em criar dúvidas, medos e cenários que te paralisam? A verdade é simples. A insegurança não nasce do mundo lá fora. Ela nasce dentro de você. E hoje vamos entender exatamente como isso acontece. Por uma perspectiva estoica profunda, que pode mudar completamente a sua forma de pensar. Este vídeo é um mergulho direto no funcionamento da sua mente. Vamos revelar as raízes ocultas da insegurança, como ela é criada pelos seus próprios julgamentos, e como você pode começar a retomar o controle agora mesmo, sem precisar de motivação vazia, sem frases bonitas, mas com filosofia prática, clara e aplicável. Se você vive se comparando, se sente travado, teme decepcionar alguém ou acredita que não é bom o suficiente, este vídeo foi feito exatamente para você. Porque quando você entende como sua mente fabrica a insegurança, você finalmente consegue desmontá-la. Você vai aprender como os estoicos enfrentavam o medo do fracasso, como eles lidavam com a opinião dos outros e por que a força deles vinha daquilo que hoje você também pode desenvolver. A capacidade de enxergar a realidade com mais razão e menos emoção destrutiva. Assistir até o final vai te ajudar a se conhecer melhor, a silenciar a voz interna que te critica o tempo todo, a agir com mais coragem e a parar de depender da aprovação externa que só enfraquece sua autoestima. O valor desse vídeo não é te motivar por alguns minutos, é transformar a forma como você se enxerga daqui para frente. Agora me diz, quantas oportunidades você já deixou passar por medo? Quantas vezes você já se diminuiu porque achou que não era capaz? Quantas situações você evitou porque sua mente inventou um perigo que nem existia? Pense nisso enquanto segue comigo. Se você quer entender e finalmente superar a insegurança, esse é o vídeo mais importante que você vai assistir hoje. Fica até o final porque cada parte vai se conectar como um quebra-cabeça. E antes de continuar, comenta aqui embaixo qual é a situação em que você mais sente insegurança. E já aproveita, deixa seu like e se inscreva no canal, porque isso ajuda demais esse conteúdo a alcançar mais pessoas. O problema real. O que é insegurança de verdade? A insegurança não é apenas um sentimento aleatório que surge sem explicação. Ela é o resultado direto de interpretações distorcidas que você faz sobre si mesmo e sobre o mundo. Muitas pessoas acreditam que insegurança é um sinal de fraqueza, mas isso não é verdade. Ela é um mecanismo psicológico natural que tenta te proteger de situações que sua mente considera arriscadas. O problema é quando esse mecanismo se torna dominante demais e começa a controlar suas decisões. Assim, a pessoa passa a viver mais pelas ameaças imaginárias do que pela realidade. A verdade é que ninguém é inseguro por natureza. Inseguros nos tornamos por causa de experiências, interpretações e padrões mentais que fomos construindo ao longo da vida. Situações como críticas, fracassos passados, rejeições ou comparações constantes moldam esse sentimento. Mas é importante entender que a insegurança não é parte fixa da sua identidade. Ela é uma reação mental condicionada que pode ser transformada. A insegurança também é reforçada quando você se preocupa excessivamente com a aprovação dos outros. A mente cria narrativas como "vão me julgar", "não sou bom o suficiente", "vou passar vergonha". Essas narrativas vão ganhando força ao longo do tempo e começam a parecer verdades absolutas. O grande problema é que você acredita nelas sem questionar. E quando algo não é questionado, ele cresce dentro de você. Outra característica da insegurança é sua capacidade de limitar ações. Ela te impede de dizer algo, tentar algo, iniciar um projeto ou se expor de alguma forma. Isso cria um ciclo. Você evita agir por medo e, ao evitar, confirma para sua mente que realmente não era capaz. Essa confirmação reforça ainda mais o padrão inseguro, tornando-o mais forte com o tempo. É um ciclo silencioso, imperceptível e extremamente destrutivo. O mais perigoso
é que a insegurança começa a moldar sua visão de mundo. Você passa a interpretar situações neutras como ameaças, gestos simples como críticas e opiniões como ataques pessoais. Isso desgasta sua autoestima e cria uma sensação constante de inadequação. A pessoa sente que nunca está pronta, nunca é suficiente e nunca será capaz de atingir seus objetivos. Entender o que a insegurança realmente é e como ela se manifesta é o primeiro passo para desmontá-la. Sem essa clareza, você continua lutando contra as sombras criadas pela própria mente. Mas a partir do momento em que você identifica o padrão, você se livra da ilusão e assume o controle. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora. Para os estoicos, o que causa sofrimento não são os fatos, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Essa é a base da insegurança. Interpretações equivocadas que você permite crescer dentro da sua mente. Quando acontece algo simples, como alguém te olhar, alguém fazer um comentário ou você cometer um pequeno erro, a mente imediatamente cria uma história. Essa história geralmente é negativa e exagerada. Assim, nasce a insegurança. A mente insegura não reage ao que realmente está acontecendo. Ela reage ao que acredita estar acontecendo. Esse é um ponto essencial. A insegurança é uma interpretação, não um fato. Os estoicos entendiam isso profundamente e por isso tinham um domínio tão grande sobre suas emoções. Eles sabiam que, se controlassem seus julgamentos, controlariam sua mente e, consequentemente, suas ações. Isso é algo que você também pode aprender a fazer. Quando você pensa, vão rir de mim, você está julgando o futuro com base no medo. Quando pensa, não sou bom o suficiente, você está julgando a si mesmo com base na dúvida. Quando pensa, vai dar errado, você está julgando a ação antes de sequer tentar. Esses julgamentos são erros cognitivos, não previsões reais. Mas a insegurança se alimenta desses pensamentos futuros e imaginários. Um dos ensinamentos mais profundos de Epicteto é: não nos perturba o que acontece, mas sim a opinião que temos sobre o que acontece. A insegurança é exatamente isso. Uma opinião interna que você trata como verdade absoluta. E quanto mais você acredita nessas opiniões, mais elas se fortalecem. A mente passa a repetir essas narrativas automaticamente, sem que você perceba. A insegurança cresce quando você se identifica demais com os pensamentos. Você não observa a mente, você vira a mente. Tudo que ela fala, você acredita. Tudo que ela cria, você aceita. Isso faz com que os julgamentos errados ganhem força e se transformem em convicções emocionais. A pessoa não pensa, talvez eu não seja bom o suficiente. Ela pensa, eu realmente não sou. Esse é o ponto em que a insegurança se instala de vez. Por isso, a origem estoica da insegurança está nos julgamentos errados. Não é o mundo que te deixa inseguro, é o que você diz para si mesmo sobre o mundo. Ao mudar a forma como você julga situações, você muda automaticamente a forma como sente e reage. E essa é a chave para começar a desmontar a insegurança pela raiz. A insegurança não aparece de repente. Ela é construída peça por peça através de um mecanismo mental muito específico. Tudo começa com um pensamento negativo, geralmente automático, que vem como uma reação instantânea. Esse pensamento produz uma emoção, medo, dúvida, vergonha ou desconforto. Essa emoção te leva a um comportamento de evitação. E ao evitar, você reforça na mente que aquilo realmente era perigoso. Assim o ciclo recomeça. Esse ciclo funciona como um programa interno que opera sem sua permissão. A mente acredita que está te protegendo quando te faz sentir inseguro. O cérebro prefere exagerar o risco do que permitir que você se machuque. Só que esse exagero cria distorções, ameaças imaginárias, expectativas catastróficas e medos sem fundamento. O resultado é uma prisão psicológica na qual você acredita que está se defendendo, mas na verdade está se limitando. A comparação é outro combustível desse mecanismo. Quando você compara sua vida, seu corpo, seus resultados ou suas escolhas com as de outras pessoas,
cria artificialmente uma sensação de inferioridade. Essa sensação se mistura com o pensamento "eu não sou suficiente", que por sua vez cria a emoção de inadequação. A partir daí, todo o seu comportamento passa a ser filtrado pela dúvida. A opinião dos outros também é um dos principais gatilhos da insegurança. Mesmo sem perceber, você pode estar construindo sua identidade com base no olhar externo. Isso torna qualquer comentário negativo, crítica ou simples silêncio de alguém um motivo para questionar a si mesmo. A mente interpreta isso como ameaça. Ela cria pensamentos como: eles não gostaram, vou decepcionar, não sou capaz. O mais curioso é que a mente não precisa de fatos para inventar insegurança. Ela apenas imagina cenários e trata essas imaginações como realidade. Uma simples memória ruim pode disparar um sentimento de medo, como se estivesse acontecendo agora. Um comentário antigo pode moldar sua autoestima por anos. Uma falha pequena pode se transformar num símbolo de incompetência dentro da sua mente. Esse mecanismo interno funciona até que você aprenda a enxergá-lo de fora. Quando você percebe que seus pensamentos, emoções e comportamentos estão ligados num ciclo, você ganha poder sobre ele. E quando entende como sua mente fabrica insegurança, você percebe que essa construção pode ser desfeita. E é isso que vamos aprofundar agora. O maior erro que você comete, e que alimenta a insegurança, é acreditar que tudo o que sua mente diz é verdade. A mente cria pensamentos automáticos o tempo todo, e a maioria deles é baseada em medo, comparação ou experiências antigas. Quando você assume esses pensamentos como fatos, você entrega seu poder a interpretações distorcidas que só existem dentro da sua cabeça. Pensamentos como: eu vou falhar, eu não consigo, eu não sou digno, eu sou inferior, não são verdades absolutas. Eles são respostas emocionais que sua mente produz com base em hábitos mentais antigos. Mas por parecerem tão reais, você não questiona. E ao não questionar, você aceita. E ao aceitar, você reforça. Esse processo transforma pensamentos momentâneos em crenças permanentes. Para os estoicos, esse é o ponto mais crítico. Eles alertavam constantemente que o ser humano é escravo das suas opiniões quando não aprende a examinar a mente. A insegurança não nasce do que você vive, mas do que você interpreta sobre o que vive. Quando você entende isso, percebe que a mente precisa ser colocada no seu devido lugar, como uma ferramenta, não como uma autoridade absoluta. A mente gosta de inventar histórias negativas porque está tentando te proteger. Mas essa proteção exagerada cria limitações. Ela quer te manter seguro, mas acaba te mantendo pequeno. Quando você acredita em todos os pensamentos que surgem, você nunca experimenta a realidade verdadeira, apenas a versão distorcida que a mente cria. Essa é a origem de grande parte da dor emocional. Por isso, o antídoto não é eliminar pensamentos negativos, mas observar sem absorver. Separar o pensamento de quem você é. Quando surge o pensamento você não consegue, você pode responder mentalmente: esse é apenas um pensamento, não um fato. Isso quebra o poder do julgamento interno e reduz drasticamente o impacto da insegurança. É assim que você começa a recuperar seu domínio mental. Se isso já aconteceu com você, comenta sim aqui embaixo, porque reconhecer que sua mente cria histórias exageradas é o primeiro passo para recuperar o controle sobre suas emoções e começar a agir com coragem. E coragem é exatamente o que os estoicos praticavam diariamente, mesmo diante das maiores adversidades. Os estoicos desenvolveram métodos extremamente práticos para lidar com insegurança, medo, dúvidas e preocupações internas. Eles começavam distinguindo o que depende deles e o que não depende. Quando você foca no que está sob seu controle, suas ações, decisões e atitudes, a insegurança perde força. Ela só domina quem tenta controlar aquilo que nunca esteve ao seu alcance. E essa é uma das maiores causas de sofrimento humano. Outra prática poderosa era questionar cada pensamento inseguro. Em vez de deixar a mente dominar, eles examinavam a lógica por trás de cada emoção. Perguntavam:
Isso é fato ou opinião? Essa simples pergunta já elimina 80% da insegurança, porque quase sempre ela vem de interpretações exageradas. O estoicismo ensina que a razão deve guiar as emoções, não o contrário. E quando a razão volta ao volante, você retoma o controle. Eles também praticavam a exposição gradual ao medo. Em vez de evitar situações desconfortáveis, enfrentavam de forma consciente e progressiva. Isso não apenas fortalecia a mente, mas provava que a maior parte dos medos era apenas imaginação. Esse método cria coragem real, porque coragem é construída pela ação, não pela espera. E ação consciente é a essência da filosofia estoica. Outra prática era aceitar a imperfeição como parte natural da existência humana. Para os estoicos, falhar não era um problema. Era um processo inevitável de crescimento. Eles acreditavam que a vida é feita de erros, tentativas e aprendizado constante. Quando você entende isso, a insegurança perde grande parte da força, porque deixa de existir aquele medo irracional de não ser perfeito ou de não agradar todos. Os estoicos também ensinavam a agir mesmo com medo. Para eles, coragem não é a ausência de insegurança, mas a decisão de seguir adiante apesar dela. Eles tratavam o medo como um sinal de que algo importante estava diante deles. Em vez de fugir, avançavam. E cada avanço, por menor que fosse, fortalecia o caráter e reduzia a influência da mente insegura. Por fim, cultivavam diariamente a autodisciplina emocional. Observavam os próprios pensamentos, questionavam julgamentos internos e buscavam viver em harmonia com a razão. Esse processo, repetido todos os dias, cria uma mente firme, resistente e silenciosa. Uma mente que não treme diante de dúvidas, críticas ou desafios. E é essa mente estoica que você também pode desenvolver a partir de hoje. Método prático em 3 passos para desmontar a insegurança. O primeiro passo para desmontar a insegurança é identificar o julgamento errado. Sempre que você sentir medo, dúvida ou desconforto, pergunte-se: o que eu pensei antes de sentir isso? Identificar o pensamento é essencial. Sem isso, você luta contra a emoção, não contra a causa. A maioria das pessoas tenta mudar o sentimento, mas o sentimento é só um reflexo. Trabalhar no pensamento raiz é onde a transformação real acontece. O segundo passo é reformular esse pensamento com racionalidade. Pegue o julgamento inseguro e questione sua lógica. Pergunte: isso é um fato ou apenas minha mente imaginando? Qual a prova real desse medo? O que eu diria para um amigo que estivesse pensando assim? Essa reestruturação transforma julgamentos destrutivos em pensamentos mais equilibrados. E pensamentos equilibrados criam emoções equilibradas. O terceiro passo é agir mesmo com um nível mínimo de medo. A insegurança só perde poder quando você prova para sua mente que ela estava errada. E essa prova vem através da ação. Não precisa ser um grande passo. Pode ser algo pequeno, mas real. Cada ação é como uma evidência emocional que enfraquece o padrão inseguro. Com o tempo, sua mente aprende que aquilo que ela temia não era tão perigoso assim. Esse método funciona porque combina razão, autopercepção e movimento. Não adianta apenas pensar diferente se você não age. E não adianta agir sem entender o que sente. A combinação dos 3 passos cria equilíbrio mental, clareza emocional e coragem prática. É a essência da transformação estoica aplicada à vida moderna. Quando você repete esse processo constantemente, a insegurança perde consistência. Ela deixa de ser algo automático e passa a ser algo que você observa com distanciamento. Você reconhece o padrão, corrige o pensamento, respira fundo e avança. Esse é o ciclo que desmonta o mecanismo interno de medo e constrói uma mente mais firme. E lembre-se, coragem não é sentir zero medo. Coragem é agir mesmo sentindo um pouco. É esse movimento que transforma. Os estoicos sabiam disso. E agora você também sabe. Use esse método sempre que sentir dúvida, medo, vergonha ou paralisia mental. Ele funciona e vai funcionar com você.
Quando você começa a entender a mecânica da insegurança, algo profundo muda dentro de você. A mente que antes te dominava começa a perder poder. Você deixa de acreditar automaticamente em pensamentos negativos e passa a questioná-los. Isso cria uma sensação de leveza interna, como se um peso fosse retirado dos seus ombros. Uma parte de você finalmente respira. E essa respiração é o início da verdadeira liberdade emocional. Você passa a enxergar a si mesmo com mais clareza, em vez de se condenar por erros ou se comparar com todos à sua volta. Começa a aceitar sua jornada como ela é. Cada passo, cada tentativa e cada falha passam a ser vistos como parte natural do processo humano. Isso reduz drasticamente a autocrítica e aumenta sua confiança interna. O resultado é uma autoestima que não depende mais de validação externa. Com o tempo, você percebe que age mais. Ideias que antes eram abandonadas por medo, agora são executadas. Conversas que antes eram evitadas, agora são enfrentadas. Situações que antes pareciam impossíveis, agora se tornam desafios. Você descobre que a ação cria coragem e que cada pequena vitória reforça sua força interna. Esse ciclo positivo fortalece seu caráter e transforma sua relação com o medo. Outro benefício é o fim da comparação extrema. Quando você entende que os julgamentos que te faziam se sentir inferior eram apenas distorções mentais, você se liberta dessa necessidade constante de se medir pelos outros. Você passa a olhar mais para dentro do que para fora. E isso cria paz emocional. É como se você recuperasse sua identidade, sua autenticidade e seu poder pessoal. Essa transformação também melhora seus relacionamentos. Uma pessoa menos insegura se comunica melhor, expressa suas necessidades e não vive com medo de rejeição. Ela entende seu valor e não depende da aprovação alheia para se sentir completa. Isso cria conexões mais saudáveis, mais equilibradas e mais verdadeiras. Afinal, quando você está bem consigo mesmo, tudo à sua volta melhora. Por fim, essa mudança te leva a viver de forma mais plena. Você percebe que não precisa ser perfeito, não precisa agradar todos e não precisa controlar o incontrolável. Você entende que sua vida pertence a você e que ninguém além de você pode definir seu valor. Essa consciência é transformadora e quando ela se instala, a insegurança deixa de ser um inimigo e se torna apenas um sinal. Um aviso de que ainda existe algo para ser observado, compreendido e fortalecido. A verdade é que você nunca foi fraco, nunca foi incapaz, nunca foi insuficiente. O que aconteceu foi que, ao longo da vida, você acreditou demais em pensamentos que nunca foram seus. A mente construiu medos, comparações e julgamentos que você aceitou como identidade. Mas hoje você entendeu que nada disso define quem você realmente é. O que te define são suas ações, sua coragem e sua capacidade de crescer. Os estoicos sabiam que a mente pode ser um inimigo ou um aliado. E quando você aprende a usar a razão como guia, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser refém dos seus pensamentos e passa a ser autor da sua própria história. A insegurança perde sua força, porque você descobriu que ela era apenas uma ilusão construída por julgamentos distorcidos. A partir de agora, toda vez que sentir medo, lembre-se disso. Coragem não é ausência de insegurança. Coragem é olhar para a dúvida, reconhecer o medo e mesmo assim dar o próximo passo. É isso que constrói caráter. É isso que molda sua identidade. E é exatamente assim que você vai vencer a insegurança. Não fugindo dela, mas compreendendo-a profundamente. O caminho estoico é o caminho da razão, o caminho da coragem consciente, o caminho de quem decide não viver mais pelas opiniões dos outros ou pelas histórias inventadas pela própria mente. O caminho de quem escolhe ser dono da própria vida. E esse caminho está agora diante de você. Então, respire fundo. Observe seus pensamentos. Questione suas interpretações. E dê o primeiro passo. Você é muito mais forte do que imagina. Você é muito mais capaz do que pensa. E quando você controla seus julgamentos, você controla sua vida.
Essa é a essência da liberdade interior que os estoicos buscavam e que hoje está ao seu alcance. E lembre-se, não existe transformação rápida, existe consistência, existe repetição, existe escolha. E você acabou de escolher o caminho mais poderoso que alguém pode seguir. O caminho da clareza mental e da coragem verdadeira. Continue caminhando, continue crescendo, continue se tornando quem você nasceu para ser. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Qual tipo de insegurança mais te prende hoje? Quero ler e responder o máximo de comentários possível. E não esquece, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão lutando contra a insegurança.